Amigos, amigas, vamos começar então? 2:02, já passamos 2 minutinhos aí do horário previsto. Meu nome é André Lima, eu sou consultor sênior em Política e Direito do Instituto Democracia e Sustentabilidade e coordenador do GT Socioambiental da Rede de Advocacy Colaborativo, a RAC, que são duas organizações que idealizaram e estão apoiando a realização desse evento do CEFOR, do Centro de Treinamento e Capacitação aqui da Câmara dos Deputados, a quem eu quero desde já agradecer a acolhida e o apoio e a realização desse importante evento, palestra, né, treinamento, agradecendo também à Frente Parlamentar Ambientalista, em nome da minha amiga Lídia Parente, e todos os demais companheiros aí da Frente Parlamentar Ambientalista, também proponente dessa segunda edição. A primeira nós tivemos na semana passada com o professor Paulo Artacho, a professora Bustamante, falando do painel do sexto relatório do IPCC. Esse evento também é idealizado e apoiado pelo IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, com o IDS, Instituto de Democracia e Sustentabilidade, no âmbito de um projeto que nós batizamos de Ciência e Política para o Clima e Sustentabilidade na Amazônia. E não por acaso aí praticamente todos os palestrantes, né, a Anne, a Ludmila, o Paulo Artacho, a Mercedes, também são cientistas aí associados ao IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Então é uma alegria, e aí em nome da Anne, que é uma diretora do IPAM, também agradecer por essa parceria. Então nós estamos aqui na segunda palestra para falar de os impactos do desmatamento e da queimada na questão das mudanças climáticas globais e aqui regionais também. Estamos aqui com a minha amiga, doutora, pós-doutora, professora Anne Alencar, diretora de ciência do IPAM, formada em Geografia pela Universidade Federal do Pará, com mestrado em Sensoriamento Remoto e Sistemas de Informações Geográficas pela Universidade de Boston e doutorado em Recursos Florestais e Conservação pela Universidade da Flórida. Muito grato a Iane por ter aceito o nosso convite, está aqui com a gente mais uma vez, e também a professora Ludmila Hattis. É Hattis ou é Hattis? Hattis. Pesquisadora também do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM, doutora em Ecologia pela Unicamp, pós-doutora pela Woodwell Climate Research Center, Falmouth, MA, eu não sei o que é, Estados Unidos, Massachusetts? Massachusetts. Ah, pronto. E é pesquisadora também focada aí nos assuntos de clima e desmatamento, né? Quero mais uma vez agradecer às duas, dizer a todos que essa palestra está sendo gravada e nós vamos pedir, eu não sei se é a Anne ou a Ludmila que começa, quem que é aí? Levanta a mão primeiro. Pronto. A Anne vai começar com a fala dela, depois na sequência a professora Ludmila, mais ou menos aí as duas, uns 45, 50 minutos, e depois nós vamos abrir para perguntas de todos os participantes. E o que a gente pede, primeiro, é que, se puderem, no chat, se apresentar, quem é, que instituição está vinculada, ou gabinete, no caso de consultor ou assessor parlamentar. Se quiser deixar também os contatos, para que a gente possa depois, eventualmente, mandar algum material, uma apresentação de PowerPoint. De qualquer forma, essa palestra, as duas vão... Todo o evento, né, vai estar sendo gravado e nós vamos disponibilizar o link. Inclusive, já disponibilizamos o link da palestra anterior, né? E vamos pedir, então, para encaminharem as perguntas no chat, tá? E aí nós vamos procurar aqui, eu estou com alguns monitores que vão me auxiliar aqui, eu não sei se é a Lídia ou a Isabel. Lídia, é você que vai ficar hoje? É a Lídia, né? E o Matheus, que deve estar por aí também, eu já não estou vendo mais a figura de todos aqui. E... acho que é isso, agradecer mais uma vez aos amigos aqui do CEFOR, a Vilésia e o Fernando que estão aqui dando um suporte, e vamos começar. A nossa ideia aí é a gente ir até no máximo às 16 horas, então vamos aproveitando ao máximo aí a participação de vocês, agradecendo aqui a presença de vários. Temos aqui Rubens Born também, um grande colaborador da Agenda de Clima, aliás, um dos primeiros aqui a falar em questões climáticas no Brasil, acompanhando os debates internacionais desde antes da Eco 92, uma alegria ter o nosso amigo também, advogado, engenheiro ambiental, sanitarista, meu amigo Rubens Born. Vamos lá, professora Anne, é contigo, amiga. Gratíssima aí por tua presença. André, obrigada.
primeiro, obrigado pelo convite, né? Para mim é muito gratificante a gente estar aqui, compartilhando com vocês um pouco do que a gente tem feito. E eu trouxe, bem, eu trouxe uma palestra para vocês que ela é bem focada na questão do que está acontecendo com o desmatamento e fogo. E aí eu acho que a Ludmila ela vai trazer um pouco mais das implicações, né, disso para o clima. E então vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Acho que é essa. Vocês estão vendo? Sim, sim, pode tocar, vamos lá. Sim? Então, eu vou falar especificamente do desmatamento e das queimadas no Brasil, mas com enfoque muito forte na Amazônia. Tá? Então, quando a gente fala de fogo no Brasil, né, que inclui queimadas, incêndios florestais, a gente está falando numa área afetada pelo fogo nos últimos 36 anos, de pelo menos aí 1,6 milhões de quilômetros quadrados, né? Cerca de quase 20% do território nacional foi afetado pelo fogo pelo menos uma vez. Muitas áreas queimaram várias vezes, né? Se a gente contar tudo que queimou durante esse período, é quase 2 ou 3 vezes esse valor. Mas pelo menos uma vez, cerca de quase 20% do território nacional. Quando a gente olha assim, aonde é que o fogo está acontecendo, principalmente, né, ou tem aconteceu nesse período, a gente vê que os principais biomas, né, que queimaram mais foram o Cerrado e a Amazônia. E aí é importante a gente entender que o Cerrado ele tem uma relação com o fogo que é um pouco mais íntima, eu diria, né? Naturalmente, o Cerrado, o fogo faz parte, né, da evolução do Cerrado. O Cerrado é considerado um bioma adaptado ao fogo, né? Enquanto que a Amazônia não, a Amazônia é um bioma sensível ao fogo. O fogo não deveria estar ocorrendo na Amazônia. E a gente pergunta, então, puxa, se não, né, por que 41% do fogo que ocorreu no bioma, e se a gente pegar os focos de calor, é quase 50% no ano passado, por exemplo, ter ocorrido na Amazônia, né? Aí a resposta é simples, né? Porque, de fato, a Amazônia ela não queima, a Amazônia está sendo queimada. E aí a gente chega nesse slide aqui que mostra que cerca de 16% da região queimou pelo menos uma vez nos últimos 20 anos. Grande parte do que queima, né, aí, são áreas de pasto, né, principalmente da queima de limpeza de pastagem, e uma área menor, eu diria 18%, né, do que queimou, atingiu áreas florestais. Só que isso deveria ser zero, gente, né? As florestas da Amazônia, elas são úmidas, né? E se não perturbadas, ou seja, se não com nenhum tipo de distúrbio, se não tivesse nenhum tipo de distúrbio, elas não queimariam, né? E esse mapa, ele mostra, assim, o que seria o regime de fogo natural. Então, cada porção do planeta tem um regime de fogo natural, né? E que ocorre, enfim, tem lugares aí com mais de 900 anos de retorno de fogo, né? E a Amazônia, parte da Amazônia tem esse retorno de fogo, ou seja, precisaria ter eventos muito catastróficos de seca extrema, contínua, com tempestades de raios, sem muita chuva, para que, num ambiente super estressado em relação à seca, né, para que realmente houvesse um incêndio catastrófico e incêndios florestais na região. Então, é só a gente voltar para o passado e imaginar,
né, a Amazônia, antes de toda essa ocupação que a gente vê, a gente tinha alguns focos, né, de calor, ou alguns focos de fogo ao longo dos rios, enfim, principalmente, né, pelos indígenas, alguma população local, tradicional, e, eventualmente, né, algum raio causando um fogo pequeno. Hoje, a gente vê uma paisagem completamente transformada, né, com vários focos de calor, vários focos de fogo iniciados aí, né, pela ação humana, e uma paisagem muito mais frágil, né, e mais inflamável. Isso leva a gente a entender como funciona o fogo. Assim, para a gente controlar o fogo, reduzir o fogo, né, no que diz respeito às queimadas e aos incêndios, principalmente os incêndios, a gente tem que entender muito bem como funciona essa equação, né? A equação do fogo, ela inclui aí alguns ingredientes básicos, que são as condições ambientais, então precisa ter temperatura, uma temperatura tem que ser quente, né? O ar precisa estar seco, né? Precisa não ter chuva, por exemplo, né? Então, tem que ter essas condições, né? Tem que ter o material combustível, tem que ter aquilo que queima. Então, o material combustível ele tem que ser bastante e de qualidade, ou seja, está bem seco, então muito galho, folha, enfim, né? Tronco, e de qualidade, ou seja, seco, né? Pronto para queimar e levar aquele fogo, e principalmente precisa ter a fonte de ignição, né? E aí a gente volta para aquele primeiro slide, lá que eu mostro que a Amazônia representa 41% de toda a área queimada nos últimos 36 anos, no Brasil, significa que a fonte de ignição do fogo na Amazônia é humana, ação humana, basicamente relacionada ao uso da terra, né? A conversão de florestas e o manejo de áreas agrícolas, né? Agropecuárias, né? No caso. Então, para a gente reduzir o fogo do sistema amazônico, né? Ou Amazônia, não sei, enfim, da Amazônia, é preciso, fundamental, a gente controlar a ignição, tá? Porque vai ser um pouco mais difícil controlar as condições ambientais e o material combustível, ele está ligado também às condições ambientais. Eu imagino que a Ludmila vai falar um pouco sobre isso também. Mas, falando sobre os tipos de fogo, né? E aí como eles se relacionam e como eles geram, são sinérgicos entre si. Então, um dos principais tipos de fogo é aquele fogo que segue o desmatamento, né? Então, a floresta ela é derrubada, espera secar, aí essa área, né, essa biomassa seca, ela é queimada para se transformar em nutrientes para o solo e colocar, geralmente, né, 90% das áreas abertas na Amazônia são ocupadas por pastagem, enfim, implementar uma área de pastagem, né? O segundo, e aí eu diria que é o segundo em importância, mas é o primeiro em área, né, tipo de fogo mais importante, é o manejo agropecuário, é o fogo utilizado para a limpeza de pastagem. Isso é decorrente do mau manejo, né, das más condições de manejo do pasto. Então, se uma pecuária ela é especulativa, por exemplo, né, as pessoas colocam lá o gado só para garantir que a terra é sua, que é muito comum, então quer dizer que aquele pasto ele não vai ter aquele cuidado. Provavelmente ele vai precisar ser queimado mais vezes, né, para que justamente um pasto degradado ele consiga pelo menos ter algum tipo de forragem, de broto de forragem, né, para o gado. Então, é uma prática muito comum também na Amazônia. Esses dois tipos de fogo, eles geram um terceiro, que são os incêndios florestais. Então,
um fogo que escapa do desmatamento, escapa das áreas enfim, de manejo agropecuário e entra na floresta, entra primeiro na borda, nos primeiros metros da floresta, e com o passar do tempo, essa floresta ela vai se degradando e vai ficando mais inflamável. Então, aí mostra os impactos do fogo na floresta. Então, uma área que nunca foi queimada, você vê a copa fechada, o subbosque, de uma certa maneira, fechado, né? Uma vez que ela é queimada a primeira vez, você tem um impacto, né? Na abertura da copa das árvores, algumas árvores morrem, e se ela é queimada mais de uma vez, aí sim, né, você vê que muda completamente a estrutura dessa floresta. E isso representa muito emissões, né, emissões importantes, inclusive que não estão sendo contabilizadas. Tá? Isso tem impactos, né, impactos graves, então a gente vê aqui que algumas coisas conseguem se recuperar ao longo do tempo. Então, numa escala de tempo, né, aqui uma área que foi queimada, ela consegue, em termos de área foliar, depois de mais de 10 anos, conseguir se recuperar no que diz respeito à transpiração, né, evapotranspiração, no caso. A biomassa demora muito mais, então, né, demora bastante. A diversidade não consegue, né, se recuperar, voltar àqueles níveis, pelo menos nesse período aí de 1 ano, e a disponibilidade de nutrientes menos ainda. Então, a gente está falando, de novo, numa floresta, de uma região que é sensível ao fogo, não está preparada, né, para reter o fogo no seu ambiente. É a mesma coisa que a gente, né, com essa pele fina que a gente tem, ir para perto do fogo. Muito, muito diferente da gente ter uma casca grossa ou uma roupa apropriada e ir para perto do fogo. Então, a mesma coisa da diferença entre uma árvore, né, da Amazônia e do Cerrado, por exemplo. Então, aí a gente chega nos números, que são os principais números, né, de como está a situação do fogo do desmatamento na Amazônia, e a gente vê aí em colorido, né, em amarelo, laranja e vermelho, que nós temos um padrão, no caso do fogo, que ele diferiu um pouco do padrão anterior, né, em que o pico do desmatamento acontecia normalmente em setembro, né, e agora, desde 2019 e 2020, ocorreu em agosto, né? E em 2021, desculpa, em 2020, a gente teve um semipico em setembro, mas porque a quantidade de área queimada em agosto foi muito grande também. Tá? Esse ano, tudo indica que nós teremos um número bem menor de fogo comparado ao ano de 2019 e 2020, mas isso é provavelmente decorrente das chuvas, né? A gente gostaria de acreditar isso ao governo, às ações do governo, mas, de fato, a gente não sabe o que o governo está fazendo para poder, né, fazer alguma relação de causa e efeito, mas a gente sabe que está chovendo mais na Amazônia, não no resto do Brasil, né? E aí, acho que a Ludmila vai falar sobre isso. Mas, enfim, isso não representa, a redução do fogo esse ano, ela não representa uma redução no desmatamento, tá? Então, se a gente comparar as curvas, né, aqui a curva de cada mês e aqui o acumulado do ano, a gente vê que 2021 está muito parecido, eu não diria, tipo, quase igual, né? Ao mesmo, setembro de 2021 terminou igual, quase, a setembro de 2020, no que diz respeito ao desmatamento, ou seja, a derrubada de floresta não mudou. Então, isso é mais um indício, né, de que
as ações não, as ações, se estão sendo feitas, não estão tendo efeito. Aí aqui a gente consegue identificar a distribuição dos focos de calor, né, de 2017 para cá, vendo que teve um aumento, né, de 2019 para 2020 e 2021, lembrando, 2021 está um pouco abaixo, não está abaixo do que 2017, porque 2017 foi um ano muito atípico, foi um ano que eu chamo de ano de ressaca do El Niño. Então, El Niño é um evento climático extremo que afeta diretamente a Amazônia no que diz respeito à seca. Nós tivemos um El Niño muito forte que começou no final de 2014, foi 2015 inteiro, 2016 inteiro, né, e começou a melhorar 2017, só que tinha muito estresse hídrico em 2017 e o inverno, vamos dizer assim, o período chuvoso não foi suficiente, né, para dar uma recarga aí no solo e a vegetação ficou mais sensível mesmo. Então, 2017 teve muito incêndio. Por isso que a gente está vendo esse grande número de área queimada, tá? E aqui só para mostrar para vocês que esse ano, em relação ao ano passado, e aí são os mapas, né? Esse ano ele é atípico, tá? Esse ano a gente teve um Laninha afetando principalmente a parte noroeste da Amazônia. E essa Laninha é um fenômeno ao contrário do El Niño. Então, El Niño é o aquecimento das águas do Pacífico que gera seca na Amazônia. Laninha é o resfriamento além do normal das águas do Pacífico na direção dos trópicos, né? E isso gera mais chuva na Amazônia. Então, se vocês lembram, por exemplo, né, Rio Branco ficou embaixo d'água, Manaus, né, ali na região do Rio Negro, então toda aquela região teve mais chuva do que o normal. Então, o período chuvoso ele foi um pouco mais forte, mais extenso, né? E o período seco ele foi provavelmente mais curto esse ano, porque começou a chover, né, mais cedo. E isso fez com que a quantidade de focos de calor, que representam fogo queimado, né, reduzisse. Isso é o contrário do que aconteceu em outras regiões do Brasil, tá? Que estão ainda passando por uma seca extrema, agora começou a chover, principalmente aqui no Cerrado, mas que isso foi um pouco contrário, né, do que aconteceu no resto do Brasil. Enfim, mas voltando para o desmatamento, porque o desmatamento significa que um dia vai ter fogo, pode não ser esse ano, porque choveu, mas provavelmente vai queimar, tá? A gente está falando de um aumento, uma mudança de patamar no que diz respeito ao desmatamento, né? Entre 2018 e 2019, ou 2017 e 2018, para 2019 até 2021, né? E isso é o dado, que é um dado de alerta de desmatamento, ajustado para o período do ano PRODES, que a gente chama, né? De agosto de um ano a julho do ano seguinte. Então, se a gente faz isso, a gente vê que teve um aumento de 79% de desmatamento a partir de 2019, comparado aos anos anteriores, né? E são desmatamentos grandes, então os desmatamentos grandes voltaram a ocorrer, né? Para vocês terem uma ideia, esse desmatamento aí que está, enfim, que a gente está mostrando aqui nessa imagem de satélite, um conjunto de polígonos, né, desmatados, eles foram desmatados em 2 anos, num processo assim, de 2 anos, mais de 3.000 hectares próximo aí de Lábrea. Como esses, tem vários nessa região, né? Essas são áreas públicas, são terras públicas, né? Mais especificamente, florestas públicas não destinadas, registradas no Serviço Florestal Brasileiro, no Cadastro Nacional de Florestas, estão sendo desmatadas. E para a gente entender como combater isso, é fundamental a gente entender aonde isso está ocorrendo, em que, enfim, né? Quem é o dono do negócio. E aí, quando a gente olha a Amazônia,
né, o bioma Amazônia, a gente vê claramente que cerca de metade do bioma é ocupado são territórios, são áreas protegidas, né? Terras indígenas e unidades de conservação, que é o verdinho. Né? Alguém está com o microfone aberto. E um quarto são áreas imóveis rurais e assentamentos, e o outro quarto são florestas públicas não destinadas e terras públicas glebas, assim, também não destinadas, mas sem alguma informação cadastral. Então, se a gente olha para os dados de fogo, né, que são esses dois aqui, e o de desmatamento, que são esses dois, para 2019 2020, o que chama atenção é que, primeiro, o laranja, que representa as florestas públicas não destinadas, é a área que mais desmatou, claramente, né? Não foi a área que mais queimou, mas a área que mais desmatou. Quando a gente pega tudo que é terra pública, né, que não tem um uso um pouco mais privado, no caso dos assentamentos, são federais ou estaduais, mas tem uso privado, né? Aí está um assentado e tal. Então, quando a gente pega tudo que é terra pública, a gente vê que pelo menos metade do fogo e um pouco mais da metade do desmatamento tem ocorrido em terras públicas. Até junho, esse percentual era enfim, um pouco mais até, né? Indicando que esse negócio de ocupar a terra pública, ele parece que está dando algum lucro, né? E ninguém está fazendo nada para combater isso. Então, isso é o que a gente está vendo aí nos números, né? Então, a grande causa aí, do desmatamento tem sido a ocupação de terras públicas, né? A apropriação indevida e ilegal de terras públicas. Quando a gente olha se isso está ocorrendo nas áreas federais, ou de domínio federal ou estadual, grande parte são as terras públicas federais, né? E tem florestas públicas estaduais também, inclusive a gente vai ver mais para frente que elas são, em termos territoriais, maiores, né? Ocupam uma área maior, e estão principalmente no estado do Amazonas. Mas a gente vê claramente que grande parte do que tem sido desmatado, os alertas de desmatamento, tem ocorrido em terras públicas. Quando a gente olha para a categoria de terras indígenas, né, que é uma que, enfim, bastante visado também, né, para a gente entender o que está acontecendo nesses territórios, a gente percebe que tem um processo de desmatamento e fogo acontecendo de forma acelerada, tá? Está aumentando, apesar de representar uma porção pequena do todo, né? A gente vê lá que é de 3% a 5% do desmatamento do bioma Amazônia ocorre em terras indígenas, ocorre em territórios muito concentrados, né? Então, a gente está vendo aqui que somente 3% das TIs concentram 70% do desmatamento que ocorre dentro das TIs. Então, e essas TIs estão localizadas principalmente nessa região aqui do Pará, né? E são terras indígenas que estão sofrendo com garimpo ilegal, exploração madeireira ilegal, invasão de terra, né, também. Então, não são os indígenas que estão gerando esse desmatamento. Aqui um exemplo da TI Caiapó, no que diz respeito, né, ao avanço do garimpo na TI Caiapó, e embaixo vocês conseguem visualizar muito bem o crescimento, né, da área, da superfície de garimpo dentro de terras indígenas. É um dado do MapBiomas Mineração, que a gente consegue perceber muito bem essa corrida pelo ouro dentro das terras indígenas. Um outro dado super importante e fundamental, né, é o dado de CAR. Então, existem
muitas terras indígenas, principalmente algumas que não passaram por todo o seu processo, né, até a homologação, a demarcação, enfim, como a Ituna e Itatá, né, em que 97% do seu território tem sobreposição com o cadastro ambiental rural. Então, é uma das TIs que mais desmata, que mais está sofrendo desmatamento, né, na Amazônia. Você vê que é um processo de grilagem dentro das terras indígenas que não passaram por todo o processo de, enfim, né, de demarcação final. No caso das unidades de conservação, esse processo também está ocorrendo, muito acelerado também na região ali do sudoeste paraense, né, e algumas outras terras indígenas, ou unidades de conservação, como a Resex Chico Mendes, ali a Jaci-Paraná, né, inclusive foi reduzida em Rondônia, enfim. E a gente vê claramente que um dos focos é essa região aqui da fauna da Jamanchim, ao longo da BR-63. Esses são todos os alertas de desmatamento que ocorreram entre 2019 e 2021 nessa região. No caso das florestas públicas não destinadas, esse mapa ele mostra a distribuição delas, né? Sendo que grande parte, né, 56%, são estaduais, né, florestas públicas não destinadas estaduais, principalmente no estado do Amazonas, e 44% são federais, enfim, distribuídas na Amazônia como um todo. Quando a gente olha para o desmatamento, claramente a gente vê o salto, né, da área desmatada de 2018 para 2019, continuando no mesmo patamar em 2020, e no gráfico de baixo mostrando que grande parte desse desmatamento está ocorrendo em áreas em sobreposição com o CAR, ou seja, florestas públicas não destinadas, alguém foi lá, cadastrou uma área de CAR e desmatou. Tá? Então, e a gente, sobrevoando essa região, a gente vê claramente, né, que são grandes áreas, pastos mal formados, então, claramente para especulação de terras. E a gente vê um aumento crescente aí do cadastro de CAR nessas áreas. Então, um alerta. Esse desmatamento e queimadas gera, né, tem um efeito aí colateral que, claro, o desmatamento gera fogo, fogo gera fumaça, e fumaça polui, né? O ar da Amazônia, em várias cidades, fica insuportável durante o período de queimadas. Nós fizemos um estudo junto com o pessoal do Human Rights Watch e o IEPS, que é uma instituição que faz de economistas, que faz estudos na área de saúde, e a gente conseguiu identificar que em 2019 ainda, cerca de mais de 2.000 hospitalizações, ou seja, que eles conseguiram ir para o hospital, se internar, já é um número pequeno, mas enfim, foram diretamente associadas às queimadas, né? E se a gente pegar as taxas de, vamos dizer, de poluentes no ar, né, pela OMS, a gente vê que grande parte da população da Amazônia, nas grandes cidades da Amazônia, Porto Velho, Acre, Manaus, enfim, principalmente nessa região, as pessoas respiram um ar, né, que é de péssima qualidade, além do recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Essa fumaça, enfim, tudo que quando a floresta ela é consumida pelo fogo, ela emite gases do efeito estufa. E isso tem um efeito para as mudanças climáticas globais, né? Então, vocês viram provavelmente na palestra do professor Artacho e da professora Mercedes, a Ludmila acho que vai falar também um pouco sobre isso, mas é importante a gente entender que não dá para o Brasil pensar em ações de mitigação para o clima
se não pensar em reduzir ou até zerar o desmatamento, principalmente o desmatamento na Amazônia. Quando a gente olha a matriz de emissões do nosso país, a gente vê que cerca de 44% são diretamente relacionados à mudança de uso da terra, que significa mudar de floresta para pasto, de pasto para agricultura, de agricultura para pasto, de pasto para floresta, enfim, né? Todas as mudanças possíveis. Dessas, a que mais emite é a conversão de floresta para usos agropecuários, tá? E a que mais remove, né, carbono da atmosfera é a regeneração, né? Plantação de áreas, enfim, de árvores. Em segundo lugar, a emissão da agropecuária, cerca de 28%. E aí, se a gente juntar as mudanças de uso da terra com emissões de agropecuária, a gente tem mais de 70% das nossas emissões, das emissões brasileiras, diretamente relacionadas ao uso do solo, né? A como os brasileiros, e como, né, nós todos estamos usando o solo do nosso país. E por fim, né, acho que a gente está aí à beira na COP daqui a 2, 3 semanas, né, e o Brasil submeteu um compromisso, né, uma NDC, que é a contribuição nacionalmente determinada, que diz o quanto que ele vai reduzir. Então, as metas para o uso do solo, para a mudança de uso do solo, são basicamente reduzir o desmatamento ilegal até 2030, o que deveria ser, de fato, ontem, né? Assim, porque reduzir o desmatamento, a gente imagina que vai demorar um tempo. Agora, reduzir o ilegal, tinha que reduzir, tipo, o quanto antes, né? Não esperar até 2030, mas tudo bem. Uma das metas é essa, outra meta é reflorestar restaurar, né, cerca de 12 milhões de hectares no Brasil. Então, essas são as metas principais para a mudança de uso da terra. Mas o que esse número, a nossa NDC mostra é que ela é pouco ambiciosa. Então, esses números que eu estou mostrando para vocês aqui são os números das primeiras subemissões da NDC em Paris, né? Então, a gente tinha em 2005, a gente tinha um padrão de emissão de 2,1 gigatons de CO2, né, por ano, e a gente propunha uma redução de 43% até 2030. O Inventário Nacional de Emissões ele foi refeito, né? Claro, como todo inventário, ele foi aprimorado e acabou que a linha de base aumentou, né? Aumentou para 2,8, ao invés de 2,1 em 2005. Isso significa que, se a gente só considerar a redução, continuar considerando só a redução de 43%, a gente vai reduzir a nossa ambição, né? Porque aumentou o quanto que a gente pode emitir em 2030. Então, o que tinha que ter sido feito? Dizer, não, olha, nós vamos continuar pelo menos com o que foi colocado, a meta colocada, né, na NDC passada. Isso significa o quê? Né? Isso significa que, se a gente pegar as emissões de 2019, né, quando a gente teve aquilo tudo de fogo, uma área de desmatamento de mais de 10 mil quilômetros quadrados, a gente estaria abaixo da nossa meta de 2030. Então, é fundamental que o Brasil reveja a sua NDC e mostre, de fato, uma ambição maior, incluindo um plano para chegar nessa tal promessa do balanço, né, da neutralidade de emissões em 2050. Então, por fim,
Existem várias medidas que têm que ser tomadas para combater o fogo e o desmatamento, mas é importante a gente lembrar de uma coisa: a gente tem que começar por algum lugar. E eu diria que, antes de mexer com os imóveis rurais, com os assentamentos, combater o desmatamento ilegal em terra pública deveria ser o ponto zero para começar isso, né? Para começar essa cruzada para reduzir o desmatamento e acabar com o desmatamento ilegal. Então, pelo menos metade do desmatamento que nos levaria, se não existisse desmatamento em terras públicas hoje, nós estaríamos na mesma condição de 2012, quando a gente teve a menor taxa de desmatamento da história, né, registrada do Brasil. E, então, para isso, é preciso ter comando e controle inteligente, articulado, as instituições muito articuladas, um plano, né, resgate aí do PPCDAM, vamos dizer, regendo, né, esse processo de articulação. Precisa ter um avanço nos processos de fiscalização e responsabilização, transparência nos resultados das ações, para a gente poder dizer se sim o desmatamento, o fogo reduziu, porque o governo está fazendo alguma coisa. E como resposta, né, ao crime organizado, que tem cada vez mais se estabelecido na Amazônia e tem feito, né, o seu quintal, né? A Amazônia, o seu quintal. Destinar florestas públicas é fundamental, porque tira essas terras do mercado, né? Apesar de que hoje o sistema de unidades de conservação também está muito fragilizado, isso não quer dizer, né, que essas áreas não estão sendo revertidas, tem uma pressão sobre elas muito grande. Cancelar todos os CAR que estão em sobreposições com essas áreas, né? Elas fazem parte, lembrando, florestas públicas não destinadas fazem parte do Cadastro Nacional de Florestas do Brasil, que deveriam continuar sendo florestas, elas só precisam de uma destinação para isso, né? Então, elas não deveria ter CAR em cima delas, né? Consolidar, aí, claro, que não só o chicote, mas também é importante ter uma agenda positiva, então, consolidar áreas protegidas, apoiar economias de base florestal, a própria bioeconomia, né, que hoje está sendo bastante falada, estratégias de investimento em ciência e tecnologia para isso, apoiar com incentivos econômicos os entes privados que ainda podem desmatar, então existem muitas áreas da Amazônia que ainda passíveis de desmatamento ilegal, então desestimular essas pessoas a desmatarem, né? Tem a parte aí de fortalecimento do próprio Código Florestal, e aí uma coisa até que o André colocou, né, suspender o CAR de quem desmata em reserva legal e APP, eu acho que é super importante isso. E, claro, não esquecer da produção familiar, que necessita de apoio, né, programas de apoio para a produção sustentável. Então, eu paro por aqui. E eu não sei se a gente abre para perguntas ou passa a palavra para Ludmila. Grato, Anne Alencar, pela hipercompleta palestra sobre a situação atual dos desmatamentos e queimadas na Amazônia brasileira. Foi realmente bastante completa, bastante didática e muito clara, né, da situação crítica que a gente está vivenciando. Eu já tenho aqui algumas perguntas aqui, então já peço para aqueles que, alguns já escreveram no chat aí as perguntas, vão encaminhando, vão registrando, que depois a gente vai procurar seguir, inclusive, a sequência aí das perguntas. Lembrando para os que chegaram agora que esse é um treinamento, uma capacitação aqui do CEFOR, da Câmara dos Deputados, e conta com o apoio à idealização do Instituto Democracia e Sustentabilidade, do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, Frente Parlamentar Ambientalista e GT Socioambiental da Rede de Advocacy Colaborativo. Eu passo imediatamente para a Ludmila Ratiz, porque o tempo está andando mais rápido do que eu imaginava. Então, a bola está contigo aí, Ludmila. Vamos tentar... A nossa ideia aqui é começar um debate, pelo menos, debate assim, né? As dúvidas e tal, às 3h15 no máximo, tá bom? Para a gente ter aí uns 45 minutos, pelo menos. Vamos lá, com a palavra, a professora Ludmila Ratiz.
Obrigada, André. Obrigada, pessoal, pelo convite. Bom, o enfoque que eu quero dar especificamente aqui, bom, primeiro, vocês estão vendo a minha tela? Estamos vendo. Bom, eu queria dar um enfoque maior para as consequências do desmatamento para o clima local. O André Lima me disse que na semana passada a professora Mercedes e o professor Paulo Artacho falaram bastante sobre a questão do IPCC e dessas mudanças climáticas por causa de emissões de gases de efeito estufa, mas então eu queria dar um enfoque maior para as consequências, para as mudanças climáticas locais, que não são necessariamente causadas por emissões de gases de efeito estufa, mas causadas por mudanças de uso da terra e muitas vezes por causa da substituição de floresta por, digamos assim, uma vegetação menos complexa, né? Bom, então eu quero falar sobre 4 coisas: floresta e clima, desmatamento e clima, clima e agricultura e o futuro da agricultura. Eu vou falar bem rápido sobre a agricultura, tá? É só porque a consequência é tão direta e o problema e a solução estão nelas, por isso que eu adicionei isso à fala, tá? Primeiro, floresta e clima. Quando a gente vê uma árvore de porte médio, a gente estima que essa árvore ela jogue para a atmosfera silenciosamente de 300 a 500 litros de água por dia. Ao fazer isso, como que uma árvore consegue fazer isso, né? Ela consegue fazer isso ao transpirar. E esse processo de transpiração ele é muito parecido com quando a gente passa álcool na pele, que a gente sente aquele geladinho. Isso é porque esse processo quando a gente passa o álcool na pele, ele rouba calor, né? Então, quando uma árvore dessa, ela transpira, ela rouba calor. E quanto calor ela rouba? Cerca de 70 kWh cada 100 litros de água que ela joga para a atmosfera. O que são esses 70 kWh? É a mesma energia que 2 equipamentos de ar-condicionado médios residenciais gastam. Então, quando a gente tem uma árvore ali de médio porte, o que ela está fazendo é que ela está dissipando calor localmente e ciclando água. Ao fazer isso, a gente tem essa sensação, a gente consegue ver, quando a gente entra na floresta, que a gente sente que está mais fresquinho lá dentro, esse frescor que a gente sente é todo esse efeito, é causado tudo por essa transpiração dessas árvores. E ao remover essa árvore, o que acontece? Nenhum desses processos são atingidos, né? E aí a gente tem aqui uma animação mostrando como as correntes funcionam, né? Principalmente aqui na região dos trópicos. Quando a gente tem essas árvores dissipando calor e jogando água para a atmosfera, a gente tem o funcionamento do que foi popularmente conhecido como os rios voadores, né? Então, no caso da América do Sul, a gente tem essa corrente trazendo o vapor de água e os aerosóis emitidos pelas árvores da Amazônia e sendo trazidos bem aqui abaixo para o extremo sul da América do Sul. E se vocês olharem aqui, essa corrente leva essas chuvas também até o Texas, tá? Então, é fundamental que a gente tenha essas árvores nos trópicos, não só na Amazônia, mas em todos os trópicos, para ter essa produção de água, para ter essa produção de chuva e para dissipar localmente o calor. O que acontece quando a gente desmata? Bom, alguns estudos conduzidos aqui no IPAM mostraram para nós que, vamos supor que eu tenho essa floresta aqui, eu acabo de desmatar 40% dela, tá? Com 40% de desmatamento local, a gente tem um aumento de temperatura de 2 graus Celsius. E você pode atrasar a estação chuvosa nesse lugar em 4 dias. E você vai deixar de jogar para a atmosfera 200 milímetros de água por ano ali naquela região. E é isso que esse estudo mostra. A cada 10% de desmatamento, então, você tem um aumento de meio grau de temperatura. Ao retirar toda a vegetação dali, você tem um aumento de 5 graus.
E aqui, nesse gráfico, a gente mostra as transições. Porque o que acontece? Geralmente, essa floresta ela é substituída por pastagem. E essa pastagem ela costuma ser substituída depois por agricultura, né? Então, aqui, no primeiro gráfico, aqui, a gente tem o ano pela temperatura. Isso aqui é só para a região da Bacia do Xingu. Só uma coisa, eu vou mostrar dados aqui para o Mato Grosso, e depois eu vou mostrar dados aqui para o Maranhão, para a gente ver que a situação é bem parecida tanto nessa região aqui da Amazônia, quanto numa regiãozinha aqui da confluência entre Amazônia e Cerrado Maranhense. Bom, o que a gente viu? Que a alteração da temperatura foi muito maior nessa região em que teve uma substituição de floresta por agricultura. Isso só na década de 2010. Aqui a gente vê separadamente o efeito que o Parque Indígena do Xingu exerceu para mitigar o efeito dessa mudança climática local. Está vendo que desde 2001 até 2010, a temperatura dentro do Parque Indígena do Xingu quase não foi alterada. Mas a hora que a gente olha aqui para fora do Parque Indígena do Xingu, a gente percebe que teve um aumento de temperatura de cerca de 29,1 até acima de 30 graus. Esse é um aumento muito considerável. Porque se a gente acha que um aumento de 1 grau e meio não é importante, é só a gente imaginar no nosso próprio corpo. Imaginar que a temperatura do nosso corpo, se ela subir 1 grau e meio, a gente já vai ter um grande problema com a questão de metabolização, síntese de proteínas e tudo mais. Agora eu quero mostrar um exemplo de uma análise recente que a gente fez aqui no Maranhão, que mostrou o mesmíssimo efeito do desmatamento alterando o clima local. Então, a gente tem essa região que nos anos 2000 ela era 67% coberta por floresta e que em 2019 ela perdeu 2% de floresta nesse período, que parece que não é muito, mas que eu queria chamar a atenção para vocês por esses dois gráficos aqui de baixo. Isso já foi suficiente para diminuir a evapotranspiração, ou seja, a ciclagem de água já diminuiu, e aumentou a temperatura da superfície da Terra ali de em torno de 32 graus para acima de 33 graus, para cerca de 34 graus, que foi uma perda de vegetação pequena, mas que causou um baita efeito na temperatura local. E aí, o que acontece? Como a gente geralmente desmata para plantar, o que acontece com essa agricultura que vem depois? Para a gente entender isso, a gente estudou essa região aqui, que engloba Mato Grosso, Goiás e Matopiba. Por que essa região? Porque se essa região fosse um país por si só, ela seria a terceira maior produtora de soja do mundo. É uma região de 1,5 milhões de quilômetros quadrados, e que foi essencial para que o Brasil, na década de 70 em diante, deixasse de ser um grande importador de comida para virar um grande produtor. E aí, nessa região, a gente tem um sistema que é altamente vulnerável às variações climáticas. Por quê? Porque a gente tem todo esse processo que eu falei antes. Ali é uma região que aconteceu massivamente a substituição da vegetação nativa por esse desmatamento, fogo, e seguido da pastagem. Depois dessa pastagem, o que veio, na maioria das vezes, foi a soja como principal lavoura, seguida do milho como principal lavoura, ou se não como safrinha, e o algodão, que em algumas regiões do Mato Grosso consegue ser plantado como segunda safra, mas que na maioria das vezes é plantado como primeira safra, e a gente tem hoje o Mato Grosso como o maior produtor de algodão do Brasil, seguido pelo oeste da Bahia, que é o segundo maior produtor de algodão do Brasil. Então, a gente tem aqui, basicamente, essas 3 lavouras nessa região. E só é possível, graças a essa intensificação agrícola, ela é possível nesse lugar, graças a uma grande estação de crescimento que permite que a gente plante a soja primeiro, por exemplo, para depois vir plantar o milho. Quando a gente encurta essa estação de crescimento, a gente coloca em risco
a possibilidade da gente plantar o milho ou qualquer outra lavoura de segunda safra. Então, vamos olhar o que a gente observou nessa fronteira agrícola. Primeiro, quais são as perguntas, né, que a gente se fez ali? Quanto que a variabilidade climática impactou a produção agrícola? Como que a intensificação da agricultura tem respondido à variabilidade climática? E por intensificação, eu quero dizer isso aqui, a gente plantar uma lavoura principal seguida de uma outra lavoura. E para onde a agricultura brasileira está indo num futuro próximo se a gente continuar desmatando como a gente está desmatando hoje. Então, rapidamente, o que eu queria falar para vocês é o seguinte, a produtividade de soja no Mato Grosso, ela se manteve parecida em anos de seca e anos normais. Mas no Cerrado, ela está menor em anos de seca, comparado a anos normais, e nem a irrigação está conseguindo segurar essa queda de produtividade nos anos secos. Para o milho, essa situação é muito pior. Aqui, a gente tem que, em áreas irrigadas, a produtividade do milho ainda é segurada, mas em áreas não irrigadas, a produtividade do milho despenca em anos mais secos. E aqui, esses dados aqui são do Mato Grosso, esses dados aqui são do Cerrado. No caso das áreas do Cerrado, nem a irrigação está segurando a produtividade do milho nos anos mais secos, comparados com os anos normais. E aí, eu queria falar, e por que isso está acontecendo? A gente pegou uma variávelzinha que chama déficit de pressão de vapor, e a gente olhou como que ela influencia a produtividade de soja. A gente viu que é esse déficit de pressão de vapor, que está derrubando a produtividade da soja nesses lugares. E por que esse déficit de pressão de vapor está fazendo isso? Porque o déficit de pressão de vapor, ele é influenciado pelo aumento da temperatura. Quanto mais quente, maior esse déficit de pressão de vapor, que nada mais é que a aridez do ar. E o que é uma coisa que nos preocupa? Tem esse trabalho aqui, que foi publicado em 2019, que mostra uma tendência recente de aumento de déficit de pressão de vapor em toda a América do Sul tropical, principalmente em meses secos. E essa tendência, ela é sistemática no sudeste da Amazônia, mas na região noroeste, que é uma região muito menos seca do que o sudeste, em anos secos, acontece o aumento do déficit de pressão de vapor. E na série histórica analisada de 1969 até 2018, 2015 foi o ano mais seco. O que aconteceu em 2015? A produtividade agrícola no Brasil despencou. E despencou por causa do aumento do VPD, que cresceu por quê? Não só por causa das emissões de gases de efeito estufa, mas também por causa dos aerosóis de queima de biomassa que a Anne mostrou agora. Quando a gente coloca fogo num lugar, a gente aumenta essa emissão de aerosóis, como a Anne mostrou naquele mapa, e isso faz com que o VPD aumente e isso derruba a produtividade da soja. Então, o fogo, ele não é só prejudicial para a saúde humana, essa emissão de aerosóis ela não é só prejudicial para a saúde humana, como ela aumenta o VPD que derruba a produção agrícola depois. E aí, uma outra coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é esse outro trabalho aqui, que mostra que o desmatamento está atrasando a chuva. Que, como eu mostrei no começo para vocês, aquele outro trabalho que mostra cerca de um atraso das chuvas, que já mostra que em áreas desmatadas atrasou em 4 dias por ano, projeta-se que em 30 anos a gente vai ter uma estação chuvosa começando em média 18 dias mais tarde. Eu faço aniversário no final de agosto. Na minha região, o meu aniversário sempre foi chuvoso. E desde de uns 10 anos para cá, a gente não tem mais chuva durante o meu aniversário. É disso que a gente está falando, de uma chuva que a gente sempre esperou chegar no final de agosto e que agora nem no começo de outubro não chega. E aí, como todo esse sistema está afetando a nossa capacidade de intensificar a agricultura? Essa linha azul aqui é a área agrícola se intensificando, a gente passando a plantar safra e safrinha em lugares que se plantava só safra ou em lugares que não se plantava nada. E essa linha azul aqui é a linha que o agronegócio presta bastante atenção, porque essa linha chama atenção.
O que a gente fez nesse trabalho foi quantificar essa outra linha aqui, que é a linha da desintensificação. Se a gente olhar, ela vem seguindo pau a pau aqui com a intensificação, porque o que acontece? Essas áreas que estão sendo intensificadas são áreas que a agricultura foi consolidada antes. As áreas que a agricultura foi consolidada depois, elas estão, como elas são marginais climaticamente falando, elas estão sofrendo uma desintensificação até que em 2016 a gente passou a área que estava desintensificando, foi passada a área que estava intensificando. A gente não tem uma agricultura sendo intensificada no Brasil. E por que isso? De novo, é a questão do VPD derrubando a probabilidade da gente conseguir plantar safrinha. Para cada diminuição de 300 milímetros em precipitação, a gente tem uma diminuição da probabilidade de sucesso da safrinha de 11%. Não é muito. A grande questão aqui é o aumento da temperatura, que está causando o aumento do VPD e está derrubando a probabilidade da gente conseguir fazer safra e safrinha em 30%. Qual que é o futuro dessa agricultura se a gente continuar desmatando da maneira como a gente está desmatando? E aqui eu queria mostrar para vocês, André, eu tenho tempo para mostrar essa última parte aqui de futuro? Tem tempo, pode tocar. Vai lá. Tá bom. O que vai acontecer se a gente continuar desmatando da maneira como a gente está desmatando, então? Para responder isso, a gente desenhou um envelope climático. O que é um envelope climático? Nesse caso, ele é definido por duas variáveis. Uma que é a precipitação, que mostra a disponibilidade de água, e outra que é a intensidade de seca, que mostra a demanda por água. Aí, se vocês olharem aqui nesse eixo aqui, ele está indo do grande negativo para zero, tá? Porque aqui a gente só mostra o déficit em milímetros, o tanto que a Terra está precisando de água, tá? E aí, se um pontinho cair aqui no meu gráfico, ele mostra que é alta disponibilidade de água e baixa demanda por água, porque esse solo aqui ele não precisa de tanta água para se encharcar. No extremo oposto, a gente tem uma baixíssima disponibilidade de água e uma alta demanda. Isso aqui, então, é o que a gente chama de envelope climático. Aí, o que eu fiz? Eu peguei os pontos das fazendas que a gente tem na nossa área de estudo e coloquei aqui para mostrar essas fazendas aqui, que eram plantadas em 2016, mas eu desenhei um polígono para mostrar o espaço climático em que essas fazendas foram desenvolvidas, que foi lá na década de 70, como eu falei para vocês, que a gente começou a desenvolver a agricultura no Brasil para criar essa soberania nacional para a produção de alimentos, na década de 70, que foi quando a gente adaptou as sementes para cá, que foi quando a gente desenhou aquelas isoetas lindas de chuva e tudo mais. E, então, a agricultura que a gente tem hoje, é claro que ela sofreu melhoria ao longo do tempo, mas ela é muito ainda baseada naquele clima da década de 70. Mas onde geograficamente essas fazendas estão? Então, o que eu fiz aqui foi fazer um gráfico e um mapa com cores que são correspondentes. Então, quando vocês virem uma fazenda aqui nesse verde escuro, vocês saibam que ela está aqui no norte do Mato Grosso, e quando está nesse meio laranjinha, meio amarelado aqui, na Bahia, no Piauí, a gente sabe que é mais ou menos aqui, tá? Então, eu queria mostrar para vocês aqui essa animação que mostra para onde, climaticamente falando, esses pontos estão indo. Não só num período observado, mas também num futuro de acordo com esse modelinho aqui, que é um modelo intermediário de emissão de gases de efeito estufa. E eu deixei aqui uma comparação que esses pontos em azuis representam a caatinga brasileira. E esses pontos em roxo, eles representam a Amazônia brasileira. O que vai acontecer com essa fronteira agrícola? Ela vai ficar muito mais com cara de área seca, de floresta seca, como a caatinga, do que com cara de Amazônia. E se a gente olhar aqui no final desse século, não tem um ponto da Amazônia caindo aqui. Então, para quem tem esperança de plantar, de fazer agricultura numa Amazônia mais seca, pode esquecer, porque nem na Amazônia vai ter adequabilidade climática para se plantar agricultura no final desse século, se a gente continuar fazendo as coisas como a gente está fazendo hoje. O que ali representa em termos de área? A gente já perdeu 30%
da adequabilidade aqui, isso dado observado, de acordo com esse gráficozinho aqui, de acordo com essa animação aqui, 30% desses pontos já estão caindo fora do ideal climático, com os dados observados. Se a gente continuar como a gente está, em 10 anos será 50%, e em 30 anos a gente vai ter 70% fora do ideal climático. Só que, qual que é a má notícia? Esses dados aqui, esse modelinho que eu fiz aqui, ele é de acordo com o modelo intermediário de gases de efeito estufa, né, de emissão de gases de efeito estufa. Mas esse trabalho, recentemente publicado pelo pessoal lá do Woodwell, onde eu também trabalho, mostra o seguinte: a nossa emissão de gases de efeito estufa, que é essa aqui em vermelho, ela está muito mais parecida com esse RCP 8.5, que é um modelo de emissão de gases de efeito estufa que era considerado pessimista, do que aqui desse 4.5, que é esse azulzinho aqui, ó, que é o intermediário, que seria o realista. Então, a gente está muito mais próximo do péssimo do que a gente acreditava que era realista em 2020. O que vai acontecer se a gente continuar no futuro dessa maneira? Esse aqui, se a gente continuar fazendo as coisas como a gente está fazendo hoje, a gente vai estar, em 2030, a gente vai estar muito parecido com o cenário mais, pessimista, e em 2050 a gente vai estar mais próximo dele do que de qualquer outro cenário. Então, isso aqui pode ser, inclusive, uma projeção otimista, e, na melhor das hipóteses, a gente perde 50% das áreas adequadas para a agricultura, se a gente não investir em quê? Em mitigação local das mudanças climáticas. Agora eu quero falar para vocês especificamente de 2020, porque esse modelinho que eu mostrei aqui, ele não está levando em consideração o clima de 2020. O que aconteceu em 2020 na Amazônia? Nessa região aqui, ó, no sudeste da Amazônia, a gente registrou o ano mais seco desde 1981. Desde 1981, porque era o tempo que a gente tinha os dados disponíveis. Da série histórica analisada, foi o ano mais seco da série histórica, aqui nessa região. E aqui nessa outra região aqui, que não é uma região tão seca assim, que lá atrás eu falei, né, que essa região aqui, ela costuma apresentar seca só durante anos de El Niño, de Laninha, de El Niño, ela em 2020 foi um dos anos mais secos nessa região. E o que aconteceu com a temperatura da Amazônia em agosto de 2021? Em média, a temperatura da Amazônia estava 0,7 graus Celsius acima da média histórica observada, com algumas regiões, como essa aqui e essa aqui que as setas estão mostrando, apresentando quase 3 graus de aumento da temperatura. Isso é o prenúncio de uma hecatombe. Quais são as mensagens que a gente tira disso? Os planos do Brasil, com Z, desculpa ali, que eu traduzi e deixei o Brasil com Z. No Brasil, eles podem mudar porque a agricultura de sequeiro pode estar chegando perto do limite. A produção e a intensificação já são negativamente impactadas por extremos secos e quentes, e a irrigação não está conseguindo mitigar esses efeitos em alguns lugares, e a gente precisa muito incluir o clima, não só fatores econômicos, no planejamento das metas de produção agrícola. E a gente precisa também investir em mitigação local, porque, como eu mostrei lá no começo, só essa tecnologia de ponta chamada árvore em pé é capaz de segurar essas mudanças climáticas localmente. Porque só um rio de árvore desse pode trazer estabilidade climática, porque elas produzem chuva, elas amenizam o calor, elas armazenam carbono, o que diminui a questão dos efeitos globais, né, das mudanças climáticas, e garantem o futuro da agricultura brasileira, que está diretamente ligada ao futuro da humanidade, porque é aqui que a galera está toda dependendo da gente dobrar a produção de comida no mundo até 2050. Muito obrigada. Uau! Primeira impressão, assim, primeira reação. Realmente, os dados que a professora Ludmila traz são
ela usou a palavra hecatombe, né? Não sei qual é o adjetivo correlato à palavra hecatombe, se seria hecatômbico, mas que os dados são acachapantes, alarmantes, né? E produzidos por estudos, né? Com metodologia científica, quer dizer, não são suposições ou hipóteses despidas de fundamento metodológico. Então, realmente, quero agradecer aí, Ludmila, foi de uma clareza, assim, e de uma didática importantes, trazendo dados e estudos atualizados e sofisticados, né, mostrando o que muitos de nós já temos falado há alguns anos, quer dizer, o desmatamento e a queimada na Amazônia, não só na Amazônia, mas no Cerrado também, né, cada vez mais esquentando o clima, cada vez mais comprometendo a própria produção agropecuária, né? Eu fui secretário de Estado do Meio Ambiente em Brasília, Distrito Federal, e nós produzimos análises recentes mostrando também que de 1980 até o final da década passada, né, a umidade do ar mais que dobrou o número de dias consecutivos no Distrito Federal com umidade do ar abaixo de 25%, né? E também mais do que dobrou o número de dias, de noites consecutivas com temperaturas acima de 25 graus, né? Quer dizer, são indicadores, né, que mostram realmente que cada vez mais a gente tem vivido essa transformação, essa mudança climática sobre a qual falamos já há algumas décadas, né? Mas há poucos anos atrás as projeções eram 2050, 2080, e essas projeções para 2050, 2080 estão se aproximando para 2030, 2040, né? Eu acho que o estudo que você trouxe aqui, os estudos que você apresentou, estão comprovando, né, o que vem sendo dito há muito tempo. Grato aí mais uma vez. Eu tenho algumas perguntas aqui, por enquanto poucas, então eu vou usar a prerrogativa aqui de coordenador e apresentar duas primeiras perguntas, mas eu já vou ler também duas perguntas que foram feitas aqui no chat e um comentário do nosso amigo Paulo Moutinho, também do IPAM. Paulo, grato aí pela participação e pela confiança na nossa parceria aí do IDS com o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. O Paulo registrou aqui grandes apresentações, parabéns. É um alerta nu e cru àqueles que acham que avançar sem limites sobre a vegetação nativa não será um grande tiro no pé da agricultura desse país. Curtas e diretas palavras, né? E muito certeiras. Então, a minha pergunta, primeiro para a Anne, acho que você colocou a situação atual e a gente fica se perguntando quais são as soluções, né? Eu não me lembro se você falou nessa palestra, mas na audiência pública, alguns poucos dias atrás no Senado, você falou que a solução é identificar quem risca o fósforo, né? Mas a gente sabe que não é tão fácil, porque esse fósforo, muitas vezes, ele é riscado ali na sombra dos barracos, enfim, é feito às escondidas. Então, eu te pergunto se existe e quais são as experiências positivas de prevenção e controle de fogo no nível local na Amazônia. Porque, por mais que a gente tenha um programa nacional de prevenção de incêndios, por mais que a gente tenha, né, ações em nível estadual, a gente sabe que o problema do fogo é o seguinte, é no nível local. Se você não previne ali no nível local, e se você não ataca e enfrenta no início, ele se alastra, e aí um foco de incêndio, um palito de fósforo, pode virar um incêndio de 25% de um bioma, como foi o Pantanal ano passado. Então, que iniciativa, se é que há? Eu me lembro que há uns 15 ou 20 anos atrás, o Ministério do Meio Ambiente tinha umas experiências de controle de fogo na Amazônia, não me lembro exatamente o nome do programa, mas eu queria que você falasse um pouco da solução, né, para esse problema que é gravíssimo, que você colocou, e que se agrava com o aumento do desmatamento, porque os elementos que você trouxe, né, a disponibilidade de matéria, de biomassa, né, disponível para queimar quando tem um ambiente seco, quando tem um ambiente mais quente e uma riscada de fósforo, né, que é determinante, né, essa existência dessa biomassa. Então, queria te fazer essa pergunta. E para a Ludmila,
a minha pergunta é menos de caráter científico e até mais um pouco de caráter político, né? No sentido de que a minha pergunta é se essa palestra, ou uma versão similar ou aproximada a ela, já foi feita para a ministra atual da Agricultura ou para lideranças importantes da CNA ou da Frente Parlamentar Agropecuária, ou mesmo para lideranças importantes do agro mais considerado mais moderno, porque eu acho que ela é tão clara, ela é tão direta, ou seja, ela é tão forte que isso precisa chegar de maneira muito objetiva para essas autoridades, né? Não sei se isso já foi feito, se foi feito, qual foi a resposta, qual foi o resultado, a interação desses setores com essas informações que você traz de maneira tão evidente, né? E eu vou aproveitar e já ler as duas outras perguntas, porque aí vocês, numa fala só, já vão tentando responder a todas. O meu amigo, nosso amigo Rubens Born, que eu agradeço mais uma vez aqui a presença, ele na verdade, fez uma pergunta 3 em 1. Então, anotem aí, ó. Se bem que está escrito aí no chat, é só ler. Qual o custo médio para os desmatadores do desmatamento por hectare? É uma boa pergunta. Custos internalizados. Segunda pergunta, qual o valor econômico monetizável ou atribuível pela perda do patrimônio natural, bens e serviços ecossistêmicos para a sociedade? Externalidades de curto a longo prazo não assumidas pelos degradadores. E 3, qual o custo estimado por hectare, ano, da prevenção, controle e sanção do desmatamento? Perguntas, assim, sofisticadas, hein, Rubens? Vamos ver se elas têm a resposta aí na ponta do lápis aí. A outra pergunta, feita pela Luciane, da ADT, Amigos da Terra, pela sigla aqui, estou supondo que seja Amigos da Terra, né? Qual seria o impacto se houvesse auditoria em processos administrativos, né, públicos, como os processos relacionados aos sistemas do DOF, do Cadastro Ambiental Rural, na redução do desmatamento e queimadas, né? E a Vitória pergunta se a palestra será disponibilizada posteriormente. Sim, Vitória, Baldoni, nós vamos disponibilizar o link dessa palestra gravada depois nas diferentes redes sociais, mandamos para o pessoal do IPAM também, que quiser publicar no site, enfim. Se você quiser também deixar o seu contato aqui, fica fácil depois a gente te mandar. É isso, amigas. Pode começar aí pela Anne, depois a Ludmila. E quem quiser fazer mais perguntas, vamos aproveitar que até às 4 horas é dia, né? Façam aí as perguntas por escrito no chat. Talvez a Anne tenha que sair uns 5 minutos antes, né, Anne? Que você tem uma outra imediatamente depois, é isso. Uns 10 minutinhos. Não, muito legal, assim, com certeza, a gente tentou combinar, né, Lud? Se a gente tivesse combinado, não teria sido tão encadeado. Mas você perguntou sobre iniciativas, né? Se eu conheço iniciativas no passado que conseguiram controlar o fogo, né, nessa escala mais local. Bem, eu acho que quando a gente fala de combate, ou foi de redução de fogo, né, não tem como a gente não falar disso sem falar de uma questão estruturante, que é a redução do desmatamento. E por isso que eu bato nessa tecla que a principal forma da gente reduzir o fogo é reduzir a grilagem, né? Reduzir o combate à ocupação de terras públicas, né? Fortalecer, e aí, para fazer isso, né? Eu acho que os governos, aí eu diria que principalmente, né, o governo federal, como já foi feito antes, precisa, de fato, mostrar que está a fim de fazer isso, né? Mostrar o que está fazendo, precisa dar publicidade, né, para o que está fazendo. E dar publicidade depois, não antes, né? Mas depois, assim, para que ninguém fuja. Mas precisa mostrar, enfim, precisa mostrar que está pegando o crime organizado, né? E, para isso, precisam ter operações da Polícia Federal, muito bem articuladas com o IBAMA, muito bem articuladas com as polícias locais, polícias ambientais locais, as secretarias estaduais de meio ambiente, né? Como já foi feito no passado, né? Então, no passado, a inteligência do comando e controle ganhou um outro patamar,
né, no meio da década de 2000, e isso fez com que, de fato, o desmatamento reduzisse muito, né? O que diz, o medo manterá todos na linha, né? Tem uma frase que diz isso, significa, assim, que as pessoas têm que ter medo de serem responsabilizadas por estarem roubando patrimônio público, né? E hoje não existe isso, né? Porque mesmo que os governos estaduais tentem fazer alguma coisa, assim, as pessoas não estão com medo de serem responsabilizadas, porque o que está sendo exposto é que pode tudo e nada acontece, né? Não aprenderam não sei quantos metros cúbicos de madeira, muitos desses metros cúbicos ilegais, né? E o que deu isso, né? O delegado foi, enfim, exonerado, né? Foi isso que deu. Então, isso passa uma sensação muito grande de impunidade. Então, a primeira coisa, André, seria voltar esse sentimento de que existe uma governança ambiental, né, no Brasil. Isso, por si só, já vai inibir aqueles que estão fazendo porque os outros estão fazendo, né? Então, tiveram outros programas, isso para falar da questão estruturante, que é reduzir o desmatamento. A questão do combate ao fogo, uma vez que o fogo está acontecendo, combater o fogo, né? Existiram programas bem interessantes, eu acho que na década de 90, chamado o não estou lembrando agora, inclusive era com treinamentos, né? Treinamentos da sociedade civil. Tem o Previfogo, né, na época de... Tem o Previfogo, que hoje é um programa do governo, né, mas ele só está atuando em terras públicas federais, e também teve uma redução no seu orçamento, então tem tudo isso, né? Proarco. Dentro do Proarco tinha vários elementos de prevenção, controle, né, do fogo. Então, eu acho que a gente tem no passado brasileiro experiências muito felizes de como reduzir o desmatamento e fogo, de como engajar a sociedade nesse problema. Hoje, mais do que nunca, a gente tem tecnologia muito melhor do que tinha, por exemplo, naquela época, né, para monitorar isso. Então, eu vejo que é uma questão de vontade política mesmo, de combater esse problema, né? E uma coisa importante, que aí conecta com o fato com o que a Ludmila colocou, é que se a gente tem uma paisagem onde o fogo ele é imprevisível, né? Ou seja, onde o risco do fogo é maior, a vontade, o estímulo que os produtores têm para investir no uso da terra mais capitalizado, né, com mais, vamos dizer, enfim, né, que tenha um investimento mesmo na melhoria produtiva, é menor. Então, né, por exemplo, se eu tenho uma fazenda e eu quero, lá sei, promover ali um pasto super bem manejado, com cerca elétrica, com menos plots, eu não sei como é que chama, esqueci agora como é que chama, né? Esses quadradinhos que eles fazem no manejo da pecuária, e eu... Piquete. Como? Piquete, isso, piquete, sim, eu tenho mais piquetes e manejo isso de uma forma mais, né, com um pouco mais de mão de obra, etc., eu provavelmente vou ser desestimulada a fazer isso se os meus vizinhos manejam seu pasto de forma diferente. Manejam com fogo, manejam... Então, a quantidade de fogo numa paisagem, ela é um desestímulo, né, para boas práticas, né, para um investimento, para uma paisagem mais sustentável. Então, o que eu acho, André, é que a gente, voltando, deveria focar nesses 50% primeiro, né? Mostrar que existe governança ambiental articulada para derrubar aí esse fogo, principalmente ligado à questão ilegal, né? De desmatamento ilegal, enfim.
Agora, qual o custo médio, né, do desmatamento por hectare? Bem, eu já ouvi o professor Raoni falando alguma coisa em relação a 1.000, dependendo do lugar, né, mas em média, R$ 1.000 o hectare, né? E aí, quando eu olho para aquelas áreas ali no sul de Lábrea, né, na região de Lábrea, tipo 3.000 hectares num ano só, a pessoa tem que ter muito dinheiro, né, para fazer uma operação dessa no meio do nada. E então são coisas que aí é o que dá medo, né? Porque assim o crime organizado ele está agora ramificando, né? Principalmente vem ali do tráfico de drogas e está ramificando um pouco a sua atuação. E então eu acho que se a gente não combater logo isso, né? Eu acho que vai ser muito mais difícil, né, voltar a ter o que a gente tinha em florestas públicas não destinadas, ou nessa região da Amazônia, no final da década de 2000. Por último, se o pessoal está comprando terra... Anne, Oi, Anne, eu posso só adicionar uma coisa sobre quanto custa desmatar? pode. Eu acho que uma outra conta que a pessoa precisa fazer a hora que ela vai desmatar. E assim, o sistema biofísico, ele não diferencia o que é desmatamento legal e ilegal. Se a pessoa se propõe a produzir lavoura hoje, no Brasil de 2021, que a mudança climática não está em 2030, André, a mudança climática está em 2011. Então, se a pessoa se propõe a produzir lavoura no Brasil hoje e quer ainda desmatar legal e legalmente, ela tem que saber que o custo desse desmatamento ele é de aumentar a perda agrícola no ano de seca de 2 sacos de soja por hectare para 4 sacos de soja por hectare. Deixar de perder 800 quilos de milho por hectare para perder 1.500 quilos de milho por hectare. É essa a perda de resiliência que a gente quantificou recentemente aqui no IPAM. Então, a pessoa tem que tá sabendo que ela tem que arcar com o custo dos R$ 1.000 por hectare e depois arcar com o custo de perder o dobro de soja de milho no ano de seca. Eu acho que essa coisa que a Ludmila coloca é bem importante, mas acontece que essa questão do custo, né? Ele é um custo que, por exemplo, ele está sendo bancado, né, pela madeira, porque nem sempre quem invade uma área e que derruba essa área é que vai plantar nessa área, né? Esse é o mercado de terras. E eu acho que é isso, Lud, e isso entra bem aonde o que eu queria falar, né? Que é que se tem um mercado de terra é porque tem alguém que compra a terra, né? Ilegal, porque se não tivesse, o pessoal podia invadir a terra. Então, eu acho que achar, por isso que eu digo que a inteligência do comando e controle é fundamental, né? Para achar esse elo entre quem rouba e ocupa a terra na Amazônia com quem está comprando terra na Amazônia, com a expectativa de fazer isso que a Lud falou, né? Plantar, enfim, outras coisas. Por fim, a sociedade isso tem um custo para a sociedade, foi o custo que a Lud falou, que é o custo, né? Tem um custo aí associado à própria perda agrícola, mas tem um custo para a sociedade, é que essa área desmatada, ela tem um impacto, né, nos ciclos hidrológicos, enfim, de carbono, e, um custo, de fato, que ninguém está arrecadando imposto em cima dessas áreas, né? E então é isso. Assim, eu acho que eu vou parar por aqui e deixar para a Ludmila continuar. Deixa eu só, antes de você falar, Ludmila, só uma questão dos custos aí, eu achei boa essa pergunta do Rubens. Se a gente considerar que, na média, durante o PPCDAN, a gente tinha algo em torno de 200 milhões de reais, 250 milhões de reais em orçamento para o PPCDAN, e, na média, nos 5 anos, aí, entre 2008 e 2013, a redução foi da ordem de 2 milhões de hectares de desmatamento,
né? A gente vai ver aí que o custo é uma questão de fazer essa conta aí, né? O tamanho da área reduzida de desmatamento dividido pelo orçamento. Na minha conta aqui de padeiro, advogado, deu algo em torno de R$ 100 por hectare. Mas certamente não é esse o número, mas é só uma ordem de grandeza, né? Ou seja, um investimento muito inferior a R$ 1.000 por hectare ano, que é o custo que o desmatador, de acordo com não sei se foi a ANE, né, ele investe para desmatar, né? O custo para conter o desmatamento é 10 vezes ou próximo de 10 vezes inferior ao custo direto da execução do desmatamento. E se a gente for considerar só o carbono emitido, usando um número muito abaixo aí da média, de 100 toneladas de carbono aí por hectare, a $5, que também é um custo muito baixo, né, da tonelada, nós estamos falando aí de algo em torno de 2.500, transformando em reais, R$ 2.500 por hectare, né, que a gente perde só com carbono, não estou falando com madeira. Se a gente falar de madeira, se a gente falar de todo esse impacto climático direto que foi colocado aqui, a perda né, em relação à produtividade, né, seja soja, seja milho e tal. Então, assim, a relação econômica é absolutamente irracional, motivo pelo qual a única coisa que explica isso tudo é a especulação de terra. Não tem atividade econômica que justifique nada disso, a não ser a apropriação por poucos de muita terra. E, infelizmente, o que a gente está assistindo é um projeto de lei de regularização fundiária que vai na contramão do que a professora Ana Alencar está colocando. Quer dizer, quem ocupa ilegalmente deveria estar sendo, né, sancionado, deveria estar sendo punido por ocupar. E corre o risco de ser premiado com um título de terra. Esse aqui é o grande contrassenso. Aí eu devolvo agora para a Ludmila aí ajudar nas respostas. A gente fez um cálculo de eficiência, de perda de eficiência da agricultura por causa do aquecimento global, e aí aqui eu não estou incorporando, então, os dados de mudanças climáticas locais. Eu queria só compartilhar com vocês rapidamente, porque isso aqui foi feito para o Brasil inteiro. O que essa análise mostra? Essas áreas em verde são as áreas em que o produto agrícola produzido, ele compensa monetariamente. Então, tudo que está em verde, o preço que é vendido é maior do que o ganho, tá? Então, existe lucro. E aí, a gente adicionou aqui só dados do IBGE, que é valor da terra, mão de obra, capital, fertilizante, defensivo e irrigação. Se a gente considerar que a eficiência da agricultura era ótima para o Brasil inteiro, que não era para algumas regiões, porque as regiões que estão em laranja e vermelho, elas estavam perdendo ao plantar, se a gente colocar aqui a eficiência em 2017, a gente tem uma perda de eficiência de 2%, de acordo com o modelo que é hoje otimista, e uma perda de 5% de acordo com o modelo que é o realista. Se a gente continuar nessa toada, isso aqui é a porcentagem de redução no PIB brasileiro. Se a gente continuar nessa toada, no final desse século, a gente tem uma redução totalmente insustentável de 46% no PIB, desculpa, no PIB, não no PIB brasileiro, no PIB da agricultura. Então, uma diminuição de 46% no PIB da agricultura. Isso é totalmente insustentável. Então, só para adicionar aí a questão do custo do desmatamento das mudanças climáticas para a agricultura. André, você me perguntou se a gente já tinha apresentado isso para outras pessoas, assim, né? Eu, pessoalmente... Para autoridades, tipo ministros, lideranças do agronegócio. Sim, eu, pessoalmente, nunca apresentei para a ministra. Eu apresentei para uma divisão do Ministério da Agricultura, que colocou no ar aquela plataforma da agricultura brasileira. Existe o interesse de incorporar esses dados, mas é uma questão de disponibilização dos dados de perda de eficiência da agricultura por causa de mudanças climáticas. Então, é mais essa questão relacionada ao dado. Mas, e isso em termos assim, de governo, né? Lideranças do agro.
eu mostrei isso para algumas, na verdade, algumas empresas, grandes empresas do agro no Brasil. Elas recebem isso com muito interesse. A gente está tentando criar agora um grupo de trabalho, é até um grupo de trabalho super interessante, que até agora é formado só por mulheres, que são mulheres que trabalham nessas grandes empresas, que enxergaram aí uma necessidade da gente melhorar a quantificação do risco, ampliar a quantificação do risco, não só para a região que a gente estudou, mas para todo o Brasil, e também trabalhar, testar aquelas medidas de adaptação e mitigação que essas empresas já estão tentando, porque muitas dessas medidas elas são extremamente ineficientes. Então, a gente precisa propor novas medidas, a gente precisa pensar isso, mas, por enquanto, por parte do governo, eu, pessoalmente, não tive nenhuma experiência, não posso te contar se eles gostaram, se eles estão preocupados, não sei o quê, porque eu nunca apresentei isso para nenhuma autoridade. Bom, a gente precisa arrumar um jeito de te levar para apresentar isso para a ministra, tá? Amigos, eu não sei se tem mais alguma pergunta aqui, vamos ver, acho que não tivemos nenhuma pergunta depois das que eu relatei, então eu mesmo vou fazer mais uma pergunta aqui para a Anne, enquanto vocês se inspiram aí, e se porventura não tiver mais nenhuma pergunta, vamos agradecer e encerrar. Mas aproveitando aqui a Anne mais um pouco, Anne, quando você fala que a gente tem que destacar, ou seria um bom começo, enfrentar o desmatamento e as queimadas em terras públicas, eu fico um pouco aqui na dúvida, pelo seguinte, se a gente tem uma parte importante também do desmatamento acontecendo em áreas privadas, onde a gente já tem algum nível de monitoramento, inclusive CPF dos responsáveis, será que não é tão relevante quanto, até para mostrar que quem está fazendo o que não deve ser feito está sendo pego imediatamente? Não é o caso de imediatamente pegar aqueles que já estão dentro do CAR e realmente aplicar as sanções da legislação? Porque, no caso de terras públicas, o esforço ele é importante, eu não estou dizendo que não seja importante como você está colocando, mas o esforço é muito maior. No caso de terras públicas, muitas vezes a gente está falando de área com baixa acessibilidade, né? Onde a gente não tenha, tem que ser operações quase que militares mesmo, né? Operação que envolve Polícia Federal, ou seja, tem que ter um arranjo muito mais, digamos assim, orquestrado, organizado, coordenado, articulado, e as informações dessas operações não pode vazar, porque tem que pegar o povo no pulo, e mesmo assim não adianta só pegar quem está lá na ponta, porque é o que você falou, é um trabalho do crime organizado, né? Para investir R$1.000 por hectare, para abrir uma área com baixa acessibilidade, apostando na regularidade disso num futuro até remoto, muitas vezes, tem que ser gente que tem dinheiro para jogar fora, né? Correr risco, né? Então, não estou dizendo que não tenha que ser importante, mas será que não é mais fácil e tem um impacto maior pegar exatamente os outros 50%, ou seja, aqueles 50% que a gente sabe quem é, tem CPF, sabe onde mora, tem o e-mail, tem o endereço, tem o telefone, tem o polígono, tem a imagem de satélite, tem o Big Brother pegando ele ali, e aí mostrar que a gente está fazendo alguma coisa, né, e simultaneamente a isso fazer uma ação nessas áreas públicas, porque de fato, o que eu concordo 100% com você, é que é um absurdo o poder público não fazer nada ou fazer muito pouco em áreas públicas, porque é onde ele tem a responsabilidade direta. No caso das áreas privadas, a responsabilidade do governo é indireta, é uma responsabilidade de fiscalizar, de monitorar e de aplicar a sanção, mas a responsabilidade direta é do proprietário. Então, eu fico um pouco achando que a gente tem que equilibrar essas duas coisas, porque quase nada está sendo feito, mesmo quando a gente tem tecnologia suficiente para fazer, inclusive, automaticamente, né? Só para completar, hoje, a gente deveria estar aplicando multas e embargos ambientais por desmatamento ilegal, tal qual a gente aplica hoje multa de trânsito, né? O pardal, não sei como, cada região do Brasil eles chamam de um jeito, né? Você detecta, né, pelo sistema, se ele passa no vermelho ou não passa, se aumenta a velocidade ou não, nas estradas do Brasil inteiro, a multa chega em casa.
queira eu ou não preciso nem me esconder. A multa chega, e se eu não pagar a multa, eu vou acumulando. O dia que eu for vender o veículo, eu tenho que pagar todas as multas, sem contar os pontos. Né? Então, assim, algo similar ao que acontece hoje com esses sistemas automáticos. Então, colocando essa questão, e concordando com o Paulo aqui, que ele disse que os governantes estão prevaricando ao deixar a grilagem avançar sobre florestas públicas. É até mais grave, viu, Paulo? Porque ao propor uma medida provisória, portanto, é uma ação direta de governo, né? Para premiar quem desmata e ocupa essas áreas, é pior do que prevaricar, né? É realmente quase crime hediondo, né? É de lesa pátria, de lesa patrimônio. Anne? Não, essa provocação é maravilhosa, André. Assim, realmente você tem que pensar muito bem. E eu vou te dizer o porquê eu escolhi, que eu acho que esse lado, né, das terras públicas, ele deveria vir primeiro. Primeiro porque a resistência, né, que a gente vai enfrentar, que o governo enfrentaria perante a sociedade, de dizer que ele está combatendo crime, desmatamento ilegal em terra pública, deveria ser menor, né? Toda a sociedade quer isso. Quando você fala assim, não, vamos ser mais restritivos, vamos aplicar a lei, né? Vamos aplicar a lei para os imóveis rurais, tal. Pode ser que alguns produtores, mesmo que estão fazendo a coisa certa, se sintam ameaçados, se sintam numa posição desconfortável, e isso seria mais um ente, né, contra o processo. Assim, não tem ninguém, a não ser os bandidos, que não ache que o desmatamento em terra pública tem que parar, assim, é um consenso. Então, basicamente a minha escolha indica começar pelo consenso, né? O consenso é que desmatamento em terra pública deveria ser extinguido, né? Então, eu acho que por isso é mais fácil. E também por isso, assim, se você tem uma demonstração de força e de governança, pega 2, 3 grandes quadrilhas e mostra isso para todo mundo, faz um alarde, né? Eu tenho certeza que isso vai desencorajar quem é pequeno e está começando a fazer porque vê o grande fazer, e quem quer comprar a terra, né? Porque vai dizer assim, olha, isso não, tem muita governança ali, não vai dar. Então, eu acho que é por isso que eu digo que é uma ação de inteligência, né? Porque é para pegar algumas cobras grandes, né? De uma certa maneira, algumas... e isso servir de uma forma educativa para desincentivar e desestimular, né, a continuação por quem está ali só, tipo, aqueles peixinhos que ficam ao redor dos tubarões, sabe, comendo o resto. Então, é isso. Então, se você não tem alguém que coloque, né, a ordem na casa, aí... Então, é por isso a minha escolha, mas eu não acho, né, que vamos dizer, essa outra prioridade, né, que é organizar aí enfim, repreender, né, o desmatamento ilegal em terras privadas, com certeza é muito importante, né? Só que isso, assim, tem um mercado para ajudar, tem outras coisas, tem outras formas, né? E como você falou, a gente está meio que pronto para fazer isso. Só que tem como é que eu posso dizer? Tem opiniões que vão ficar muito descontentes, né? E, assim, e agora eu acho que a gente precisa de todo o apoio para combater. Então, tendo todo o apoio, a gente pode combater a ilegalidade, né? E, no segundo momento, passar para ter um apoio do mercado, né? Uma melhoria aí em todo o processo de gestão de propriedades, para fazer com que esses produtores que estão, né, vamos dizer, não seguindo a lei, né, se encaminhem para seguir a lei. Muito bem, então vamos fazer o seguinte, você me convenceu, mas depois eu vou dizer uma coisa que antes disso eu vou ler aqui, o Paulo disse aqui, Paulo Moutinho, florestas públicas não destinadas estão sendo destruídas em áreas com grande acesso, por exemplo, Jamanchim e ao redor da usina de Belo Monte, importante essa consideração.
né? E reforçou com aquela fala que eu trouxe aqui, que os governantes estão prevaricando ao deixar a grilagem avançar sobre florestas públicas. A Vitória comentou aqui que como enfrentar o crime organizado, os responsáveis pelas queimadas, sendo que não tem fiscalização, os responsáveis pelas instituições de fiscalização estão totalmente corrompidos, não tem mais fiscalização, todo o progresso que tiveram foi destruído. Eu diria que, Vitória, aqui, assim, me permite, não é divergir, mas é uma outra visão, que é a seguinte: não é que os responsáveis pela fiscalização estão corrompidos, mas eles estão fragilizados dentro do governo, com pouco recurso, com corte de verba, até com mordaça. Muitas vezes, quem está lá dentro, que é técnico do IBAMA, do ICMBio, está sendo impedido de se manifestar, e a gente tem ouvido falar que esse é um problema grave que tem acontecido, né? Corte das ações, a responsabilidade toda passou a ser do vice-presidente da República através do Conselho Nacional da Amazônia, e aí o Exército entra em campo, e o Exército não tem necessariamente habilidade e competência no sentido técnico, né, para fazer essa responsabilização. Tem toda uma inversão de ordens aí que infelizmente está acontecendo e que agrava essa situação. Eu vou passar então para a Ludmila e para a Anne fazerem aí as considerações finais, e vou só concordando com a Anne, de fato não é uma questão de prioridade, né? Eu acho que o governo ele tem condições de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Porque uma coisa de fato é uma ação muito mais de inteligência policial e de investigação de crime organizado, né? O nosso receio é que, até pelas propostas recentes do próprio governo e de parte da bancada mais ligada ao agronegócio em relação aos projetos de lei de regularização fundiária, o nosso receio é que, na verdade, o que acontece hoje é que existe uma certa sinergia aí entre parte do governo e esse grupo, essa base, vamos dizer assim, eleitoral, que se sustenta com a ocupação dessas áreas. Isso que talvez esteja sendo hoje o maior empecilho para essas ações. Mas, ao mesmo tempo, é possível, né, com um pouco de ajuste tecnológico, e eu acredito que com um apoio, sim, inclusive do próprio setor agropecuário, sobretudo o exportador, porque ele quer se livrar, né? O agronegócio brasileiro exportador, ele quer se livrar dessa conexão com o desmatamento. E se você tem mecanismos e ferramentas tecnológicas que permitem fazer essa separação do joio do trigo, essa triagem, essa rastreabilidade, e aplicar as devidas sanções a quem, de fato, desmatou, eu acredito que isso acaba valorizando, inclusive, o próprio agronegócio, que em 99%, né, pelo menos das empresas mais ligadas à exportação, elas têm algum tipo de controle, né? Mas, amigos, eu vou passar então para a Anne e para a Ludmila dizerem aí as suas palavras finais de encerramento, agradecendo imensamente pela brilhante palestra de vocês duas, e ao IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, pelo apoio também a essa palestra, ao CEFOR por realizar, aceitar a nossa ideia de trazer essas palestras aqui para dentro, né, um órgão interno da Câmara dos Deputados muito importante de qualificação, capacitação técnica, inclusive em nível superior. Quer dizer, realmente é uma aproximação importante aí essa da Frente Parlamentar Ambientalista com o CEFOR. Eu quero parabenizar aqui a Vilésia, o Fernando, todas as pessoas que viabilizaram essa palestra. O Paulo mandou aqui um link dizendo que, para a Vitória, ações inovadoras da Justiça e do Ministério Público Federal podem ajudar na coibição dos ilícitos. Por exemplo, o IPAM e o Ministério Público Federal avançaram gerando a primeira ação civil pública que pede a indenização aos grileiros, não só pelo dano ambiental, mas também o climático, né? Isso foi já objeto de uma decisão para que seja contabilizado o dano ao clima, e inclusive as emissões de CO2 derivadas aí, ou que se desdobram aí da ocupação ilegal. Bem lembrado aí, Paulo, muito bom. A Carla está pedindo para você mandar aí o PDF desse artigo. Carla, depois a gente acha aqui também e te manda. A Carla é do gabinete do deputado Rodrigo Agostinho, a quem eu peço que leve o nosso agradecimento por estar com a Frente Parlamentar Ambientalista viabilizando essas palestras, esses treinamentos, essas capacitações aqui pelo CEFOR.
Não sei se quer a Anne ou a Ludmila, quem quer começar fazendo aí os esclarecimentos finais. A Anne vai ter que sair em 3 minutos, né? Vai lá, Anne. Não, gente, realmente eu queria agradecer, porque eu tenho que sair, né? Essa oportunidade de estar aqui com vocês. E, enfim, eu acho que deixo aí o meu contato disponível, se vocês quiserem aprofundar em alguma questão que eu falei, estou super disponível aí para apoiar no que precisar. Obrigada, André, a Lídia, o pessoal da frente, o pessoal que organizou aí esse evento. Obrigada. Muito bom. Só lembrando também que a Vilésia está lembrando aqui, eu esqueci de falar, por favor, aí respondam, tem um link com uma avaliação aqui das palestras e desse ciclo aqui de palestras. O link está aqui no chat, por favor, quem puder, clique lá e responda, 2, 3 minutinhos, tá bom? O Rubens está pedindo para compartilhar também esses estudos. A gente manda aí, Rubens, para você, para Carla e também quem mais aqui mandar o WhatsApp, a gente pode mandar. E, Ludmila, vou passar para você e também parabenizar essa iniciativa que você disse que já estão tomando de uma conversa com as mulheres aí ligadas ao agronegócio. Eu acho que essa incidência direta junto ao setor privado é fundamental para a gente viabilizar, porque isso ecoa para dentro do Congresso Nacional, isso ecoa para dentro da Câmara dos Deputados, do Senado, quando o próprio setor privado também se movimenta seja para impedir retrocessos na legislação, seja para pedir avanços nas políticas públicas. Então, eu acredito muito nessa abordagem direta junto ao setor privado. Acho que essa é uma grande lacuna aí nas ações, né? Claro, tem as mesas, né? Tem os round table da soja, da pecuária, mas acho até que uma abordagem 1 para 1 com as empresas pode ser até mais eficaz, porque você faz ali aquela conversa franca, aberta, sem holofotes, sem jogo de cena, né? E isso vai sendo internalizado pelas principais empresas e pode viabilizar algum tipo de mudança de comportamento, inclusive dos políticos que representam essas empresas, porque hoje a gente tem aí no Congresso Nacional um apoio razoável, né, de diferentes partidos para as agendas climáticas e socioambientais. O nosso desafio é cada vez mais levar essas informações para dentro da Câmara, para dentro do Congresso Nacional, mas também para o setor privado. Então, parabéns aí pela iniciativa. Bom, obrigada, André, obrigada pelo convite. Muito bom participar de um espaço como esse, saber que a gente precisa comunicar, a gente precisa mostrar. E o que a ciência tem nos mostrado é que a gente precisa construir resiliência na paisagem para lidar com os desafios climáticos nos próximos anos. E a tecnologia que a gente tem em mãos, enquanto o país com a maior floresta tropical do mundo, a tecnologia que a gente tem em mãos é a floresta em pé. E se a gente não proteger, se a gente não garantir não só a conservação dessas áreas, como a restauração de áreas, principalmente dessas que são climaticamente instáveis para a agricultura, a gente não vai conseguir lidar com os desafios do futuro. A função no Brasil hoje, em termos de produção de comida, é de um protagonismo. Eu fico até nervosa de pensar assim, que o protagonismo do Brasil hoje é tão incomparável e a gente vai se tornar tão mais importante no futuro na produção de comida, a gente não pode negligenciar a floresta como a gente negligencia hoje. Por isso que eu fico nervosa. Muito bem, Ludmila, gratíssima aí mais uma vez. Parabéns aí pelo IPAM, pelo trabalho que vem sendo feito aí, desenvolvido nessa linha da ciência para dentro da política, né? Isso é fundamental. Agradecer o Paulo e a todos os que estão aqui até hoje, até agora. Nós vamos depois compartilhar esse link, esse está sendo gravado, né? E a gente vai compartilhar com vocês. Um abraço a todos mais uma vez. Grato aí, Lídia, grato Vilésia e amigos do CEFOR. Até a próxima.